O caso de Crystal Rogers é diferente de tudo que já cobri antes, porque realmente afetou toda uma comunidade. Mudou Bardstown para sempre. Precisamos da ajuda de todos e que todos da família Vallon e da família Brooks Allen se unam para tentar descobrir onde Crystal está. O fato de eles me chamarem num domingo me diz que encontraram algo incomum nisso. É literalmente uma história que levou anos para se desenrolar, uma jovem mãe desaparecida e um caso. O mundo esperaria uma década para ver como isso termina. Quer dizer, pelo que eu sei, ela é uma pessoa muito querida. Não consigo pensar em ninguém que quisesse fazer mal a ela. A teoria era que a família estava de alguma forma envolvida. Se algo aconteceu com ela, não foi por causa de algo que ele fez. Eu estava em casa. Era o fim de semana do dia 4 de julho. Eu não estava de plantão naquele dia, mas o detetive que estava de plantão, a caminho do departamento do xerife para ajudar, sofreu uma colisão de veículo. Eles me ligaram e, enquanto eu ia, já haviam encontrado o veículo dela abandonado. Crystal Rogers era mãe de 5 filhos e no fim de semana do 4 de julho de 2015, de repente ela parou de atender ligações. A filha dela foi uma das primeiras pessoas que tentou entrar em contato com ela e não conseguiu. Então ela entrou em contato com Sherry Ballard, que era a mãe de Crystal Rogers, perguntando se ela tinha notícias dela e Sherry não tinha. E, inicialmente, Sherry não ficou muito preocupada. Mas não era do feitio de Crystal não estar em contato constante com seus filhos e membros da família. A mãe de Crystal Rogers do que arquivos de pessoas desaparecidas. Nesse momento, realmente não há nenhuma evidência de crime ou jogo sujo? É raro chamarem um detetive para casos de desaparecimento. Você vai perceber logo que há algo estranho nesse caso para os delegados que fazem o boletim de ocorrência. Ontem à tarde, por volta das 3 horas, um membro da família foi até o escritório do xerife para relatar que acreditava que Crystal Rogers estava desaparecida. Pouco depois, outro membro da família encontrou o carro da Crystal perto do marco de 14 milhas na Bluegrass Parkway. Isso levantou muita preocupação porque um dos pneus do veículo estava furado. As chaves estavam na ignição, havia um celular e uma bolsa no banco do passageiro, o que é muito incomum. Nenhuma mulher que conheço deixaria as chaves e a bolsa no carro ao abandonar o veículo na estrada. A última pessoa que sabemos que Crystal estava junto era o namorado dela, ou companheiro, como se fosse marido de fato. Eles têm um filho juntos, moram aqui em Bardstown e o nome dele é Brooks Hall. E eu quero que todos saibam disso. Ele está sendo completamente cooperativo com a nossa investigação e tem tentado nos ajudar de todas as formas que pode. A família de Crystal ficou devastada. Ela era o orgulho e a alegria deles. Eles amavam profundamente todos os seus filhos, e com o desaparecimento de Crystal, era como se uma parte deles tivesse ido embora, e essa parte nunca poderia ser curada. Fica bem óbvio, relativamente rápido, que esse não vai ser um caso típico de pessoa desaparecida. Neste momento, você não sabe o que não sabe, então não distingue o que é importante. Então, é uma investigação realmente dinâmica nesse ponto, porque você não sabe para onde está indo em seguida. Não há corpo, não há arma, não há sangue. É aí que tudo começa, apenas com o desaparecimento dela, e realmente nada apontando para ninguém naquele momento específico. Crystal era uma mãe amorosa de 5 filhos. Ela tinha uma grande rede de apoio familiar em Bardstown. Ela nasceu e cresceu em Bardstown e tinha muita família lá que se importava profundamente com ela. Ela havia construído uma vida para si mesma em Bardstown. E muitas pessoas dizem que ela era uma mãe excepcional, era como se ela tivesse nascido para isso. Uma coisa sobre Crystal é que relacionamentos sempre pareciam difíceis para ela. Ela já tinha sido casada uma vez antes e infelizmente isso não deu certo. E por um motivo ou outro, ela nunca conseguia encontrar aquela pessoa que realmente a amasse e respeitasse pelo que ela era. Brooks,
Ao começar a namorar Crystal, ela já tinha 4 filhos. A família de Brooks possui uma fazenda de 200 acres no Kentucky, então eles têm muita propriedade. Ele é, obviamente, muito próximo dos membros da família dele, um deles, inclusive, é policial naquele condado. Os investigadores precisam refazer os passos de Crystal nos últimos dias e, com poucas pistas iniciais, começam a buscar informações. O carro está na rodovia apontado na direção de E-Town, sugerindo que ela poderia estar indo a algum lugar. Seguimos pistas que a mãe contou, e os filhos disseram onde estiveram naquele fim de semana. E naquela sexta-feira disseram: fomos ao Walmart, então vou mandar alguém lá para pegar imagens dela. Com quem ela interagiu? Conversou com alguém? Ela parecia estar discutindo com alguém? Mandei outra pessoa tentar encontrar o ex-marido dela para ver se ela disse algo que pudesse ser importante para ele. A família de Crystal Rogers tinha raízes profundas em Bardstown. A mãe dela, Sherry, e o pai, Tommy Ballard, eram muito conhecidos na comunidade. Para realmente entender como isso afetou a comunidade, você precisa voltar e entender com o que Bardstown estava lidando. Naquela época, já havia 3 assassinatos não resolvidos antes do desaparecimento de Crystal. Mas então, de repente, uma mãe de 5 filhos desaparece. As pessoas estavam assustadas e todos os dias saíam para procurar. Meu foco passa a ser entrevistar a pessoa que mora com ela, porque pelos relatos que temos até agora, ele foi a última pessoa a vê-la. Ele concorda em vir e eu faço uma entrevista com ele naquele domingo à noite. Eu sabia quem ele era porque ele havia se candidatado a xerife na eleição anterior. Ele era proprietário, tinha vários imóveis para alugar. Uma das perguntas óbvias era: ela administrava os imóveis? Alguém tinha alguma reclamação? Alguém a ameaçou? Inicialmente, ele meio que insinuou, sem dizer diretamente, que achava que talvez ela tivesse ido a algum lugar para esfriar a cabeça. Aquela conversa que Brooks Houck teve com os investigadores na noite de 5 de julho de 2015 claramente mexeu com o detetive principal Jon Snow. Ele disse, basicamente, que a sexta-feira, durante o dia, foi normal. Ela deixou 2 das crianças com o pai delas. Ela tinha ido ao Walmart. Ele chegou em casa antes dela. Ele disse que eles já estavam planejando, desde o início, ir para a fazenda, naquela noite com Eli, que é o filho mais novo deles. Então ele nos contou que eles saíram de casa e foram em direção à fazenda. Ele me disse que eles saíram de lá entre 11 horas e meia-noite. E foram para casa, segundo ele. Quando eles chegaram em casa, ela e Eli ficaram acordados enquanto ele foi dormir, disse ele. Quando ele acordou na manhã seguinte, ela não estava lá. Eli estava na cama com ele. O carro dela não estava lá, mas ele não se preocupou porque ela já tinha saído. Quando perguntei se tinham brigado, ele disse que não. Isso levanta a questão: por que você mencionaria que ela costumava sair quando vocês brigavam se vocês não estavam brigando? Isso então leva a trazer Brooks Houck novamente em 8 de julho de 2015, e é aqui que as coisas ficam interessantes. Vou fazer o possível. Não preciso nem pedir advogado. Sou inocente e disposto a conversar com qualquer um. Mas isso para mim está realmente começando a ficar bobo. Pedi para o Sr. Houck escrever uma declaração sobre tudo o que ele fez naquele fim de semana, especialmente naquela sexta-feira. Me dê o máximo de detalhes que puder. Vou levar 1 minuto aqui para ler suas declarações. Tudo bem, sabe? Eu tentei cobrir o máximo que pude. Se eu estou pedindo para você escrever uma declaração sobre o que fez 3 dias atrás, e há um evento muito significativo em torno dessa data, eu esperaria que você fosse capaz de escrever, com um bom grau de detalhes, o que fez naquele dia. E nada do que ele escreveu realmente tinha a ver com o que estávamos pedindo para ele escrever uma declaração. Era mais sobre o que ele faz todos os dias. A vizinha disse que chegou em casa por volta das 5h15. Vocês saem para ir para a fazenda, chegam na fazenda cerca de 19 minutos depois das 7. Quando chegaram na fazenda, você viu mais alguém além da sua mãe? Eu não sei. A gente não parou lá em cima, fomos direto lá para baixo. A gente estava indo lá para ver as vacas. Ele contou que, ao chegarem na fazenda, viram sua mãe,
Rosemary Hogg, que mora lá, mas não conversaram com ela. Ele me disse que ele, Crystal e Eli saíram andando por aí. O que é meio estranho porque estava chovendo. Naquela noite estava bem molhado. Então, vocês deram uma volta e estavam indo embora. Olhando o vídeo, parece que eram cerca de 5 minutos para a meia-noite. Tudo bem. Acho um pouco tarde para estar na fazenda com uma criança de 2 anos e meio. Ainda está tudo aberto. Ele vai acordar qualquer um que está acostumado a dormir. Mais tarde de manhã... Você disse que foi dormir antes, ela ficou acordada. O que ela faz? Ela fica só no celular jogando não sei qual jogo, mas normalmente ela joga algum jogo mais tarde. Os investigadores encontrariam uma falha nessa história. Depois descobriríamos que o celular dela já estava desligado há um tempo naquele momento. As informações que ele dá para a polícia sobre onde estava durante e depois do incidente são contraditórias. Não é sequencial. Ele se contradiz muito quando explica o que estava fazendo naquele fim de semana. Sábado de manhã ele foi à fazenda. Sabe quanto tempo ficou lá? Sim, geralmente aos sábados. Não estou com pressa. Você almoçou lá? Não penso muito nisso. Sei que comi alguma coisa lá na casa do Vexpay naquela noite porque ele chamou todo mundo para lá, para casa do irmão da minha mãe. Você vai para casa? Acho que fomos juntos. Nós fomos com a minha mãe para lá, quando fui para casa depois disso. E acontece que, segundo Brooks, no dia seguinte ao desaparecimento dela, ele estava em uma festa de 4 de julho com o filho dele. A gente pensaria que numa situação de crise dessas, ele não estaria festejando com fogos de artifício e cachorro-quente, ele estaria procurando a namorada dele. Você foi a outro lugar depois de sair da casa da mãe antes de ir para casa? Não que eu me lembre. Não peço que lembre de tudo da sua vida, irmão. E notei que não foi importante para você ela ter ido embora. Mas, sabe, a maioria das pessoas consegue lembrar, sabe, da maioria das coisas que fizeram durante o dia. Eu não sei se era a mãe dela. Conheci a mãe dela em um posto de gasolina. Um daqueles dias, a mãe dela, Sherry. Eu parei lá naquele posto Murphy. E aí a Sherry veio até a minha janela e me perguntou se eu tinha visto a Crystal. E quando eu disse para ela que não tinha visto, não sabia onde ela estava, ela só disse... Ok, ela falou que iria à delegacia de polícia. Você acha que foi isso? Você acha que falou com Sherry no mesmo dia em que ela foi dada como desaparecida? Você disse? Ela me disse. Sim, ela disse. Sim, no dia em que ele tem... Você e Crystal já tinham falado em terminar. Quer dizer, obviamente a gente já brigou. Como qualquer outro casal, às vezes foi um relacionamento tenso. Não estou aqui dizendo nada diferente disso. Nós nos amávamos muito e no fim das contas é isso que importa. E ele admitiu que eles tiveram, sabe, algumas dificuldades no relacionamento, mas disse que, sabe, ele a amava. Isso é algo que as pessoas já apontaram antes, porque ele disse amava no passado. O que eu tenho que encarar agora é que, por melhor mãe que a Crystal tenha sido, agora, Eli está em um ambiente onde eu tenho toda a esperança do mundo. Mas agora sou um pai solteiro, ao que tudo indica. Se nada mudar, se ela não voltar em segurança, uma das pessoas mais importantes da vida dele vai faltar. E estou aqui respondendo besteiras. Isso tirou muita energia e esforço de outras tentativas que poderiam estar sendo feitas para ajudar e trazê-la de volta em segurança. Não posso nem sair na beira da estrada sem parecer um assassino. Isso está errado. Tenho sido muito honesto com todos vocês. Eu tenho 1 milhão de coisas acontecendo que eu preciso resolver. E então, quem é que vai sofrer? Ele vai, e isso não é certo. Estou pronto para contratar um leiloeiro para vender todas essas coisas, assim posso estar lá por ele como a Crystal. E havia a questão de, bem, por que você venderia suas coisas se acha que ela vai voltar? Um tanto do nada. Ele começa a divagar sobre a família da Crystal. Ele está claramente chateado, mas parece ser mais pelo impacto que isso tem nele e no filho pequeno deles, Eli, do que pelo desaparecimento da Crystal em si. Eu não fiquei alarmado, ela já tinha feito isso antes, e eu não fiquei alarmado. É só isso, e eu entendo a família querer desabafar e ficar estressada.
Mas essas pessoas me conhecem melhor do que o que está acontecendo e de antes. Isso tudo já acabou. Vocês também. Mas realmente, isso me incomoda porque não só... Eu fui uma vítima. Minha mente nem está onde deveria estar porque estou tentando proteger Eli disso. Eu não me importo que estejam jogando meu nome na lama agora, porque vou manter o foco principal e a ênfase em trazê-la de volta em segurança e o mais rápido possível. Ele não parecia nem um pouco preocupado com o fato de estar na delegacia falando sobre a mãe do filho dele estar desaparecida. Isso não faz sentido. Algumas coisas que eu quero abordar. O objetivo é investigar o que está se passando na mente do Crystal para que eu possa descartar qualquer possibilidade de intenção de se machucar ou coisas desse tipo. Crystal não é esse tipo de pessoa. Eu realmente não acredito nisso. Vou ser honesto com você, sempre fui e continuarei. Se eu acordasse em um sábado de manhã e minha esposa não estivesse comigo na cama, como é normal, o que talvez não seja normal para você. Eu não sei, mas se ela não estivesse, provavelmente a primeira coisa que eu faria seria ligar para ela para saber onde ela estava. Ele só tentou contatar Crystal algumas vezes nos primeiros dias do desaparecimento dela. A explicação dele não foi muito convincente, então o pensamento dele era que, bem, ele preferia deixá-la em paz do que aumentar ainda mais a situação. E embora isso pareça talvez uma explicação inocente, se alguém não está atendendo suas ligações depois de algumas horas e também não aparece dias depois. Isso não explica o comportamento quando sua namorada literalmente desaparece do nada. Então, os telefones realmente não nos dariam muito. No máximo, nos dariam uma ideia do relacionamento deles, haveria algumas mensagens de texto. Certamente, não parecia que eles tinham brigado naquela noite. Para mim, a maior coisa que está ausente nos telefones é o plano de ir para a fazenda. Então ele diz que o plano sempre foi ir para a fazenda. Ela passou o dia dizendo a todos que eles sairão para um encontro à noite sem crianças. Você conhece uma mulher chamada Cristina? Holly? Sim, eu sei de quem você está falando. Há algumas mensagens de texto entre ela e Cristal na sexta-feira. Ela diz para ela: bem, conseguimos uma babá para a noite. É a nossa primeira vez sem crianças há um tempo, então não queremos, sabe, estamos sem crianças, vamos aproveitar. Por que ela não mentiria para ela? Eu não sei, não posso responder essa pergunta. Até onde você sabe, vocês não tinham planos de chamar uma babá naquela noite? Não. Eu não sabia que o plano, desde o começo, era vocês irem para a fazenda. Sim. Ela está dizendo para as pessoas que essa é a primeira vez, em muito tempo, que eles têm uma noite de encontro e que ela está muito animada com isso. Ele nos diz que isso não era verdade, que ela só disse isso para que as outras crianças não ficassem com ciúmes porque eles iam passar um tempo só com Eli. Bem, isso faria sentido, exceto que ela disse isso para sua melhor amiga, que não se importaria. Há algumas discrepâncias entre o que as autoridades estão aprendendo com Brooks e o que já sabem pela família e amigos de Crystal. Ele é o único por aqui agora que pode contar a história do que aconteceu nos últimos dias. Mas com mensagens de texto e relatos de testemunhas, algo não está batendo. Detetives constroem uma linha do tempo, usando principalmente registros de celular. Uma das coisas que aparece como estranha é uma ligação por volta da meia-noite de sábado para domingo. Eu perguntei a ele sobre isso, e ele pareceu genuinamente surpreso. Posso ver isso no registro do seu telefone sábado de manhã. Parece que houve uma ligação telefônica por volta da meia-noite. Você sabe quem era a pessoa que te ligou por volta da meia-noite? Você se lembra, Tom? Eu sei o quê? Recebeu uma ligação? Olha meu telefone, mas eu não lembro. Não lembro de ter recebido uma ligação a caminho de casa. Foi uma conversa bem curta, meio incomum ter uma ligação de 13 segundos à meia-noite. Ele só pedia seu telefone para ver o número. Eu não conheço ninguém. Na época, eu só tinha o número de telefone e perguntei: de quem é? Ele respondeu: não sei. Vamos ligar. Só liga. Eu sou Steve Lawson. Ok, quem é Steve Lawson? Ele é alguém que trabalha para mim. Ei, Steve, ei! Tenho compromissos na próxima semana. Vou precisar da sua ajuda.
Quando Steve Lawson atende o telefone, ele imediatamente começa a contar o que parece ser uma história ensaiada que ele deveria dizer. Vou te contar algo sobre o que está acontecendo na sua vida, irmão. Já passei por pior. Eu agradeço por você dizer isso. Mas, ei, você se lembra da outra noite quando você me ligou bem tarde? Você lembra o que me perguntou ou o que queria? Eu não consigo lembrar, senhor. Eu não te peço por eles. Números da casa dela? Ah, para uma casa de aluguel. Sim, senhor, o que eu te disse? Você me conhecia para saber que eu ligaria. Ou dane-se todo aquele cristal, eu peço desculpas. Quando Brooks desligou, perguntei: se Cristal está com você na caminhonete, por que não passou o telefone para ela? E ele me olhou de um jeito muito estranho, como se não soubesse exatamente o que dizer. Então ficou claro que não era. Essa não era uma pergunta esperada. Se ela já está na caminhonete com você, por que ligar para ela só para pegar os números com ele? Ela normalmente não lidava com isso tão tarde. Tenho certeza de que tentaria atender o telefone rápido. Para evitar isso, muitas vezes, quando começo a me mexer, ele dorme, sabe? Apesar dele ter acabado de dizer que Eli estava acordado, provavelmente é nesse momento que fica claro que tanto o Sr. Hawk quanto o Sr. Lawson têm algo a ver com o desaparecimento de Crystal. Então agora descobrimos que há mais possíveis envolvidos aqui. Steve Lawson, um associado de Brooks, e não só ele, mas também seu filho, Joey Lawson, podem estar envolvidos. Steve e Joey Lawson eram pai e filho. Eles trabalhavam para Brooks Hawk. Steve Lawson às vezes ajudava Brooks Hawk com alguns de seus projetos de construção e fazia outros trabalhos ocasionais. Ambos já tinham um histórico criminal. Já está na natureza deles não nos dar informações. Entrevistei Stephen Lawson algumas vezes para convencê-lo a trazer o celular, pois tínhamos um mandado de busca. Ele se recusava a fazer isso. Você conhece alguém que gostaria de machucá-la? Quer dizer, até onde eu sei, ela é uma pessoa muito querida. Não consigo pensar em ninguém que gostaria de machucá-la. A entrevista muda de direção quando o telefone de Brooks toca. Até então, ele já estava na delegacia há horas. Essa ligação é do irmão dele, Nick Hawk, que é policial naquela região. Ainda estamos recebendo imagens de vídeo de diferentes lugares ao longo daquela rota. Posso pegar isso, claro, por favor? Olá? Não. Eu estou aqui em cima, eu sei que você não sabia, eu estou aqui em cima nesta entrevista com o detetive Snow. Costumo deixar que atendam ligações na entrevista, porque nunca se sabe o que vão dizer. Você está me dizendo que é isso que eu preciso fazer? Eu sei que não sou, eu sei disso, mas do jeito que eu vejo, eu sou inocente, não fiz nada de errado. Bem, você sabe, eu sei que você me disse que pessoas inocentes foram presas, mas se você está me dizendo para ir embora, eu vou me levantar e ir embora. Não acredito que ela tenha fugido com outro cara. Então, quando ele desliga o telefone, ele diz algo que é muito interessante e que acabaria sendo muito importante para o caso. Quem acha que vocês são o que ele acha? Eu já te disse que estou do seu lado. Sim, você disse. Eu falei. O que eu disse? Meu trabalho é encontrar Crystal, certo? Isso mesmo. Eu não falei quando você entrou e sentou que agora é a pessoa principal da entrevista? Sim, isso mesmo. Você é a última pessoa a ver sua vida, certo? E eu analisei sua linha do tempo com você e expliquei que há lacunas na sua linha do tempo. Se Nick acha que você deve ir e quer seguir seu conselho, vá agora. Nesse momento, Nick só havia feito a ligação telefônica, sem entrar na história. Mas quando ele diz que acha que você tenta nos enganar, isso não é o mesmo que dizer você está tentando me enganar. Ele simplesmente colocou o irmão dele, de alguma forma, envolvido nisso. E agora sabendo quem é o irmão dele, sabendo que ele é um policial da cidade. Esse caso acabou de ficar muito mais complicado. Esse caso está ficando cada vez mais complicado a cada hora, e Brooks Hawk está se tornando o principal suspeito.
Mas ainda há tantas perguntas sem resposta, então agora os detetives precisam verificar ou refutar as coisas que Brooks está dizendo. E uma maneira de fazer isso é aplicando um teste de polígrafo. Os investigadores às vezes usam testes de polígrafo para tentar determinar se algo que alguém está dizendo é preciso, enganoso ou uma mentira descarada. O teste de polígrafo de Brooks foi inconclusivo. Às vezes, os investigadores consideram um teste de polígrafo inconclusivo como evidência de mentira por si só ou uma tentativa de manipular a máquina. Então, um teste inconclusivo às vezes pode prejudicar a pessoa. Enquanto isso, o caso está ganhando atenção nacional. E Brooks Houck é perseguido pela mídia por uma entrevista, mas ele só concede uma para Nancy Grace. Senhor Houck, obrigado por estar aqui. Quando percebeu, Brooks Houck, que ela sumiu? Na manhã seguinte. Você dormiu a noite inteira e não notou que ela sumiu? É verdade. Esgotei meus esforços com a agência de aplicação da lei para reunir todos os fatos necessários para que eu pudesse limpar meu nome novamente. E isso é muito importante para mim. Participar do programa Nancy Grace foi muito interessante. Brooks, até então, havia evitado em grande parte a mídia local. Quase todas as organizações de notícias estavam tentando conseguir o lado dele da história e não tinham tido sucesso. No entanto, ele continuou vivendo sua vida. Ele circulava por Bardstown, segundo muitos, agindo como se nada estivesse errado. Os detetives passam para outro membro da família Houck, Nick Houck. Esse é o irmão policial de Brooks, então os investigadores precisam descobrir o que ele sabe. Principalmente devido ao comentário estranho após Nick interromper de repente sua entrevista com o detetive Snow. Quanto contato você teve com Crystal ao longo dos anos? Quase 9? Quando foi a última vez que viu a Crystal? Tenho certeza que foi em algum momento. Vi ela dirigindo na estrada, mas não lembro onde eu estava. Você a conhecia a ponto de reconhecer e saber onde estava o carro dela? Ah, sim. Nós contamos com a ajuda da polícia da cidade para nos ajudar a coletar vídeos e encontrar possíveis testemunhas. Então agora temos que repensar isso, porque essa pessoa pode estar envolvida nesse crime e ela trabalha nessa agência. Então temos que ter muito cuidado. Quando soube do desaparecimento da Crystal? Em alguns dias. Como você descobriu? Não sei se o Brooks falou ou vi na TV. Quer dizer, para todos os efeitos, ela é sua cunhada e ela está desaparecida. Quer dizer, você e seu irmão simplesmente não conversam a esse ponto? Isso é meio ruim, não é? Se ele realmente estivesse preocupado, ligaria para meu irmão, que é policial e sabe o que fazer. Ou ligar para ele para ver o que está acontecendo. Não é assim. Só o vejo na rua, só isso. Achei que ele meio que o acusou nesse momento. Não importa o que faça, ele parece ser o vilão. Veja o problema. Dias antes, Nick pediu a Brooks para não ir à polícia e agora diz: nós não somos tão próximos assim. Esses investigadores devem estar confusos, coçando a cabeça e perguntando: afinal, qual é a verdade? Essa conversa com Nick Houck abre um novo leque de problemas completamente diferente. Eles querem descobrir se ele estava envolvido e se sim, até que ponto. Sexta-feira à noite, dia 3, eu acho, foi a última vez que alguém disse que a viu, certo? Onde foi isso, você sabe? Alguém comentou que foi ao Walmart. Ela desaparece na sexta-feira. Aí sábado é dia 4, domingo é dia 5. É quando ela é considerada desaparecida. E ele nunca te procurou para pedir conselhos. Ele está tão ocupado, a gente simplesmente não sai mais juntos como antes. Nick é um personagem interessante porque ele é tanto da polícia quanto um possível co-conspirador. A polícia obviamente queria focar em saber se ele estava influenciando a investigação. Você se lembra quando ele foi entrevistado? Ah, sim. Você ligou para ele quando o SO o entrevistou? Sim, eu sabia. Por que você ligou para ele? Basicamente é isso, né? Brooks é muito colaborativo. Nessa situação você quer colaborar, mas também se proteger. Nick também foi questionado sobre seu próprio paradeiro e possível envolvimento no caso. Ele, assim como seu irmão Brooks, deu respostas inconsistentes. Então todos vocês têm... Disseram que já foram à fazenda e vocês vão todos juntos para trabalhar, ou vocês têm... Quando foi a última vez? Acho que você e ele estavam lá juntos. Nós nos encontramos lá. Vocês foram juntos? Você encontrou ele lá?
Ele estava apenas feliz por estar lá. Você se lembra de ter ido à fazenda? Na noite de 8 de julho? Não me lembro. Foi nessa mesma noite que seu irmão foi interrogado pela polícia. As câmeras teriam registrado e flagrado o seu carro. Seguindo Brooks Williams até Riley não me surpreenderia. Houve algum momento em que vocês dois foram lá ao mesmo tempo por algum motivo específico? Não que eu me lembre. Você lembra daquela noite? Não, falei alto sobre isso. O que aconteceu enquanto você estava lá na fazenda? Sim, se eu soubesse, eu te contaria. Vocês chegaram juntos e saíram juntos. Nós sabemos disso quando ele disse que estava ou não em determinados lugares em certos horários. A polícia conseguiu obter imagens de vigilância mostrando Nick em certas áreas, como na fazenda. Esse tipo de inconsistência é problemático para Nick. Apreendemos o carro policial do Nick a pedido do departamento de polícia e, no fim, conseguiu um mandado de busca para a perícia. O que você normalmente guarda no seu porta-malas? Agora, eu tenho uma caixa de papelão lá atrás. Tem muitos formulários. Tem um extintor de incêndio PPT. Quando a polícia apreendeu seu carro em casa, o que havia no porta-malas? Todas as coisas que acabei de te contar, mas também tinha um cobertor comum de mudança. Peguei o cobertor na fazenda, usei e depois ia devolver. Em alguns dias, acabei esquecendo dele. A única parte do carro que nos interessava forensemente no começo era aquele cobertor. Você já ouviu falar de luminol? Certo, você sabe para que serve o luminol? Para encontrar sangue ou outros fluidos corporais? Porque seu porta-malas pareceria um Smurf se eles borrifassem. Tem pontos no cobertor do porta-malas. Tem eletrônico ali. Não deveria ter ninguém, nem fluidos corporais no porta-malas. Só há um jeito de fluidos corporais entrarem no porta-malas, com um corpo por perto. A razão para o DNA dela estar no seu porta-malas? Tenho 100% de certeza que não vai. No final das contas, eles disseram que não havia evidências a serem recuperadas. O cobertor não significa necessariamente que o cobertor não era importante, não significa necessariamente que o cobertor não foi usado para alguma coisa. Só significa que agora não há mais nenhum valor probatório nele. Seu irmão já te ligou dizendo que fez algo com a Crystal? Não, ele não fez isso. Existe algum motivo para todos terem ido àquela fazenda? Ela tem filhos. Quero dizer, não tem como eu acobertar isso por ele. Quem mais seria responsável? Quero dizer, não tenho nenhum nome para te dar uma ideia. O que você acha do que você acha que aconteceu? Não sei o que aconteceu, mas sei que Brooks não teve relação com isso. Então você nunca ajudou a mover um corpo? Eu não ajudei. Então você quer cooperar, por isso está aqui, certo? Sim. E sobre fazer um teste de polígrafo, por exemplo? Eu não tenho nada a esconder agora. Dias depois, Nick Hawk faz um teste do polígrafo e isso gera ainda mais discussões sobre seu suposto envolvimento. Bem, Nick, revisei seus gráficos no meu teste. No primeiro você não passou. Está claro que não contou a verdade. E as perguntas... com as quais você está tendo problemas são: uma das perguntas é sobre Crystal, e em particular aquela sobre se você sabe ou não onde ela está, certo? Chegou a hora de você pensar seriamente sobre o resto da sua vida. Isso é, os resultados do seu teste indicaram excepcionalmente 100%. E foi nesse momento que ele ficou realmente na defensiva. Enquanto vimos Brooks Hawk em seu interrogatório sendo calmo e quase indiferente, Nick foi exatamente o oposto. Eu posso demonstrar com evidências forenses que coisas que você nos contou sobre onde você estava em vários momentos são comprovadamente falsas. Você pode negar, tudo bem. Eles imediatamente se fecham e começam a dizer, bem, eu preciso me preservar. Todos nós precisamos levar isso adiante. Eu gostaria de... levar isso à verdade. Você está falando loucuras e fazendo acusações. Você não está envolvido nisso. Absolutamente não. Estou falando com alguém cujo familiar está desaparecido e possivelmente morto. Já viu algumas entrevistas? Sou totalmente sincero sobre tudo. Eu fui 100% sincero. Ouça, preste atenção no que estou dizendo. Eu fui 100% sincero. Bem, porque você está dizendo que eu estou mentindo e eu não estou. Eu sei a verdade e se você não quer acreditar, esse é o seu problema, não o meu. Eu te mostrei. Cara, não ligo para o que seu computador falou, ok? Acho que você se importa. Então por que entrar? Porque você está me chamando de mentiroso. Você está me chamando de mentiroso. Ele não ficou feliz por ser questionado por eles, basicamente ficou dando voltas sem parar. O que acabaríamos obtendo disso é que o poligrafista nos diria que acreditava que Nick estava envolvido
e que eles tinham se livrado do corpo da Crystal. Isso bastou para que ele perdesse o emprego no departamento de polícia? Tivemos uma audiência administrativa sobre o status de emprego do policial Nick Hall. O prefeito tem considerado as evidências. Mais cedo hoje ele emitiu uma ordem final, e essa ordem demite o policial Hall do departamento de polícia de Bardstown. Sem corpo, arma do crime ou cena propriamente dita, fica difícil comprovar o crime. Eu senti que tínhamos um caso circunstancial muito bom no estado de Kentucky. O promotor do estado faria a determinação, normalmente, se você vai ou não acusar esse indivíduo. Especialmente em um caso tão grande como esse, eu senti que tínhamos provas circunstanciais suficientes para processar antes da minha aposentadoria, mas ele não achou. Eles realmente não conseguiram acusar Brooks, os Lawsons ou qualquer uma daquelas pessoas. Não há corpo, não há nenhuma evidência de DNA em lugar nenhum, realmente não há evidência de que, de fato, um crime tenha sido cometido. Esse caso fica parado por meses, há poucas ou nenhuma atualização, nenhum avanço na investigação. E cerca de um ano após o desaparecimento de Crystal, acontece um incidente que levanta muitas perguntas. Quando Crystal desapareceu, ninguém procurou mais por ela do que seu pai, Tommy Ballard. 19 de novembro de 2016 é um dia na minha carreira que nunca vou esquecer. Quando soubemos que tinha acontecido um incidente em Bardstown, nossos corações afundaram. Tommy Ballard estava indo caçar com seu neto. Eles estavam apenas saindo da caminhonete e, de repente, um tiro foi disparado e esse único disparo atravessou o peito de Tommy Ballard e o matou. Ainda é, pelo que eu sei, um caso muito aberto e está sendo ativamente investigado pelos detetives do posto da Polícia Estadual de Kentucky. Acho que todo mundo acredita que isso está ligado ao caso da Crystal. Naturalmente, especulou-se que o assassinato do pai de Crystal poderia ter relação com seu desaparecimento. Será que ele estava descobrindo algo? Através dos esforços do Tommy para tentar encontrar respostas no caso da Crystal, uma das coisas que ele descobriu foi uma pista que acabou sendo realmente crucial. As pessoas iam até os Ballards com informações. Recebemos a dica cedo do irmão da Crystal. Ele disse: "Ei, esses caras viram um Buick branco estacionado na floresta, ao lado da fazenda, na noite em que ela desapareceu. Não sabemos como isso se encaixa. No início, Tommy posta no Facebook: Ei, precisamos saber sobre esse Buick branco. Então isso não se torna urgente, até que a gente descobre, meio que por acaso, na verdade, que ele pertence a um membro da família da casa. O que a gente descobriria depois é que Anna Whitesides, que é a avó deles, possui um Buick branco. Pouco depois de descobrirmos que ela possui o Buick branco, Nick a leva para Louisville e se livra do carro. E eu sei que a comunidade realmente queria que a gente se apressasse e acusasse alguém. Chamar alguém de suspeito é uma coisa, acusar alguém de homicídio é outra. Avançando vários anos, 2018 e 2019, a investigação ainda está em andamento e o detetive John Snow se aposenta. E o que vem a seguir são quase 5 anos de silêncio. Muito pouca informação é divulgada publicamente. Enquanto o FBI assume totalmente o caso, o FBI fez uma busca em 2021 que durou vários dias. Foi em um condomínio em Bardstown e o foco deles era uma casa que estava sendo construída por Brooks Houck. Os itens que eles recuperaram daquela propriedade foram roupas íntimas, femininas e roupas de mulher. Alguns foram encontrados debaixo da entrada da garagem e outros debaixo da calçada. No entanto, o DNA não correspondia ao de Crystal Rogers. Aqui estamos nós, anos depois. O FBI está com o caso em mãos. Brooks Houck, seu irmão Nick e os Lawsons, eles podem ser os principais suspeitos ligados ao desaparecimento de Crystal Rogers, mas nenhum deles enfrentou qualquer acusação até agora. Mas então, chegamos a 2020 e os investigadores, com a ajuda de outra agência do governo, fazem uma descoberta que ninguém esperava. Até mesmo a Receita Federal entrou para realizar buscas. Se, por exemplo, houvesse questões de fraude fiscal, o FBI estava procurando, obviamente, outras coisas para tentar ligar os Houcks a esse crime. E depois de todos esses anos, os investigadores precisam começar a analisar esse tipo de rastro em papel.
A Receita Federal tinha recursos diferentes do FBI. Eles tinham um caminho legal para realizar buscas em eletrônicos sob o pretexto de investigar crimes fiscais, o que leva à descoberta de dispositivos de gravação ocultos. Todos eles estavam gravando interações com a polícia, gravando suas conversas entre si e também com seus advogados. Era simplesmente bizarro. Saiba disso, garoto, você queimou ele. Tem algo de errado com isso. Eles achariam esses gravadores durante uma busca na fazenda. Havia gravações de Nick e o grande júri, sua mãe, Rosemary Hawk, o grande júri. Algumas dessas conversas aleatórias acabaram sendo importantes, pois revelaram informações que provavelmente não eram intencionais. E em uma das gravações, Rosemary Hawk diz para Brooks, ela diz, e o cobertor? E ele diz, está tudo bem. No final das contas, o que descobrimos é que o cobertor do qual ela está falando é o cobertor no porta-malas do carro de Nick. O FBI acaba realizando centenas de novos mandados de busca e entrevistas, refazendo os passos da polícia local e criando novos caminhos. Mas todos seguindo as mesmas pistas apresentadas pelo detetive Jon Snow. Eles reúnem todas as evidências coletadas pela polícia local, examinando cada centímetro delas minuciosamente e usam todos os recursos possíveis, inclusive novas ferramentas tecnológicas. Na época, o Google tinha essa tecnologia de localização reversa que mostrou o paradeiro de Brooks, apesar de ele aparentemente ter desligado os serviços de localização no celular. Pedi à família para fazer o mesmo, mas eles não sabiam que o Google os rastreava desde o começo. Os investigadores estavam interessados em Steve Lawson, principalmente por causa daquela ligação de 13 segundos, mas eles não tinham nenhum crime ou irregularidade para incriminá-lo. Mas, com o passar do tempo, eles ficaram cada vez mais curiosos sobre por que ele fez aquela ligação e qual era exatamente a relação dele com Brooks Hawk. E o que eles acabariam descobrindo ao longo dos anos é que Steve Lawson e Joey Lawson tinham muita dificuldade em manter a boca fechada. Eventualmente, os investigadores ouviriam uma das ex-namoradas de Steve Lawson, que disse ter escutado uma conversa entre Steve e Joey falando sobre mover um corpo. Quando o FBI se envolveu, uma das coisas revistas foram os registros telefônicos. Eles analisaram novamente os registros telefônicos de Brooks Hawk, os registros de Stephen Lawson e os registros de Joey Lawson. E o que eles acabaram descobrindo foi que Joey Lawson fez 2 ligações para Steve Lawson na noite do desaparecimento de Crystal. E isso também volta para Steve Lawson. O celular dele foi rastreado em torres próximas de onde o carro de Crystal foi abandonado. Não sei se entendemos totalmente o papel deles, ou se algum dia soubemos toda a história do que faziam. Eles foram acusados de estarem envolvidos na conspiração para assassiná-la. Ou seja, fizeram coisas e concordaram em fazer coisas para facilitar esse assassinato. E, especificamente, eles estiveram envolvidos na adulteração de provas físicas. Ao moverem o veículo dela, ambos participaram da remoção do carro dela da residência. E acabando na Bluegrass Parkway com ele. E, sabe, o que é mais incriminador? Stephen admitindo que buscou Joseph na Bluegrass Parkway e moveu o banco do motorista no carro da Crystal para parecer que alguém mais baixo estava dirigindo. Eles também são acusados de furar o pneu do carro para forjar a cena. As autoridades souberam por outra testemunha, um funcionário diferente de Brooks Hawk, que Brooks disse que queria, abre aspas, se livrar da Crystal, e que Joseph Lawson disse, abre aspas, que arrancaria os dentes dela e os porcos fariam o resto. Agora, embora as provas não pareçam ser as mais fortes para admitir tudo, isso implica Brooks Hawk, Joey e Stephen Lawson. Só 8 anos após o desaparecimento de Crystal, que alguém é acusado criminalmente em conexão com este caso. E isso se deve aos esforços dos agentes federais para remover o promotor do condado de Nelson, que não avançaria com as acusações neste caso se não houvesse um corpo. No final de 2023, uma série de grandes júris é formada, e é aí que Steve Lawson testemunha sobre seu envolvimento no desaparecimento de Crystal. Stephen Lawson, no final das contas, ele acabaria sendo intimado para o grande júri, onde eu o confrontaria sobre a ligação telefônica. Ele tenta disfarçar, finge não saber da ligação e diz: lembro de ter falado com ele sobre isso.
mas sem saber do que era. Ele meio que revela seu envolvimento nisso ao tentar ser evasivo sobre a natureza da ligação telefônica. E então é formado um grande júri especial com o único propósito de indiciar Brooks Houck. No início de setembro daquele mesmo ano, Joseph Lawson é preso e acusado de conspiração para cometer assassinato e adulteração de provas. Brooks Houck é indiciado por assassinato e adulteração de provas, com fiança de $10 milhões. 3 meses depois, Stephen Lawson é acusado de conspiração para assassinato e adulteração de provas. Mas é importante observar que até o momento desta gravação, nem Nick Houck nem Rosemary Houck foram oficialmente acusados em relação a este caso. Você fica aliviado com isso, mas também é assustador, porque sabe, agora começa o que pode ser o início ou o fim deste caso, certo? Você sabe que de um jeito ou de outro, este caso vai chegar a uma resolução, e pode não ser da forma que você acha que deveria ser, que, obviamente, seria com um veredito de culpa. Um caso que levou 10 anos para ser construído. Culmina com 3 homens sendo julgados pelo desaparecimento e suposto assassinato de Crystal Rogers. Primeiro, em maio de 2025, Stephen Lawson é julgado e considerado culpado de conspiração para cometer assassinato e adulteração de provas. Mas então, apenas um mês depois, vem o julgamento que tantas pessoas estavam esperando, o de Brooks Houck e Joseph Lawson. Este é um caso triste, muito triste. Uma jovem de 35 anos com 5 filhos desapareceu. Eles não saíram para um encontro romântico. Das 12 às 15, das 12 às 18 da noite, Brooks Houck está se mudando da fazenda Houck, sua casa, e ela não estava naquele caminhão. Ela não foi para casa com ele. Nós apresentamos as provas para mostrar com o seu bom senso dado por Deus que ela morreu, e morreu nas mãos de assassinos cruéis. Por mais tempo que essa investigação tenha levado e por mais complicado que esse caso tenha sido, era muito importante que os jurados entendessem quais são os diferentes papéis dos envolvidos aqui. Brooks Houck, seu irmão Nick Houck e, claro, Joey e Stephen Lawson. Você já ouviu alguma conversa entre Joseph Lawson e Steve Lawson no que diz respeito a Crystal Rogers? Sim, eu ouvi Steve Lawson e Joey Lawson conversando sobre mover o corpo na fazenda Houck com um trator de esteira. Houve muitas informações novas que surgiram durante o julgamento. Foi incrível para mim ver o quanto os investigadores conseguiram manter em segredo. Acho que o mais doloroso foi saber que Crystal entrou naquela noite pensando que teria um encontro romântico sem filhos com Brooks. Essa é uma mulher que sentia que seu relacionamento estava fracassando, e esse encontro que lhe foi prometido parecia uma esperança. Os promotores dizem que tudo fazia parte do plano dele para atraí-la até a fazenda da família dele. Durante todo o tempo em que morei lá, nunca vi Rosemary ou Nick na casa. Naquela semana, Crystal desapareceu. Você viu Nick na casa do réu? Sim, eu e Rosemary já vi eles lá muitas vezes. Teve um dia que eu vi o carro da Rosemary entrando na garagem. Depois disso, o carro entrou e eles viraram os carros. Nick entrou no banco de trás do carro, pegou 2 bolsas, colocou no carro da Rosemary e depois voltou e pegou mais 2. A vizinha, que é muito intrometida, felizmente, nos conta que Rosemary e Nick quase nunca vão à casa do Brooks, porque Rosemary não se dava bem com a Crystal. Recebemos a informação de que Rosemary tinha ido à casa apenas alguns dias depois disso, e ela parou o carro e jogou fora algumas flores que a Crystal tinha plantado. Viu mais alguma coisa com a Rosemary naquela semana? Eu me lembro de um dia em que olhei para o outro lado da rua e vi a Rosemary com uma pá, tirando as flores e jogando-as no lixo. Você sabe disso? A primeira coisa que me vem à cabeça é: se você acha que ela vai voltar para casa, por que está arrancando as flores da casa dela? Você não acha que isso vai deixá-la chateada? Não acha que isso vai prejudicar ainda mais esse relacionamento? Ela sabe muito bem que a Crystal não vai voltar. Como ela sabe disso? Então, você se lembra da semana, do fim de semana, do dia 4 de julho? Sim, senhor. Você se lembra de alguma conversa que teve sobre Joey, sobre o carro da Crystal que nós
Dissemos que ele estava enterrando conosco. No próximo ano ninguém acharia. E quanto ao Steve, Steven? Vem até mim. E desde então, Brooks queria se livrar do OLED dele. Agora, é aí que aquele Buick branco, que pertence à avó de Brooks e Nick Hawk, volta à cena. Por quê? Porque acredita-se que ele pode ter sido usado para transportar os restos mortais de Crystal. Agora você estava ciente de algo que foi coletado do veículo? Estou. Foi encontrado um cabelo no veículo? Sim, senhor. Havia um cabelo da cabeça com características caucasianas no item 26. Esse seria o cabelo que foi encontrado no veículo. Microscopicamente, comparado com o padrão de cabelo da cabeça coletado da escova de cabelo de Crystal Rogers e determinado como sendo semelhante em cor e características microscópicas limitadas, era diferente do padrão de cabelo da cabeça no item 63, que estava em um tamanho branco. Agora, após a apreensão do veículo e depois que ele foi processado... Você providenciou um cão farejador de cadáveres? Sim, senhor. Um detetive chamado Jamie Brooks estaria trabalhando fora do expediente em Louisville e, por acaso, conheceria um cara que tem um cão farejador de cadáveres. Esse homem aceitaria trazer o cão farejador de cadáveres até o Buick branco e o cão aponta o porta-malas do carro. Encontramos alguns fios de cabelo lá dentro. Eles não produzem nenhum DNA real, mas conseguimos usá-los durante o julgamento para ajudar a construir o caso. Me apresentaram um estacionamento relativamente pequeno. Ele destrancou o estacionamento e me pediu para vasculhar aquela área. O guarda florestal verificou a área para garantir que não havia vítimas vivas. O guarda florestal deu sua resposta final de treinamento no canto traseiro direito daquele Buick LeSabre, sentando-se bem perto do Buick LeSabre e me dizendo que era ali que ele sentia o cheiro mais forte de restos humanos. Não foi só a evidência forense que se acumulou contra Brooks Hawk. Documentos judiciais indicam um motivo. Ele teria tido um caso extraconjugal um mês antes do sumiço de Crystal. Mas a defesa, eles se concentram em desacreditar as testemunhas do Estado, criticam a investigação policial e dizem que as autoridades focaram tanto em Brooks Hawk que podem ter ignorado outras pistas. Certamente concordamos com Fenster Lasovski em um ponto crucial. Este é, sem dúvida, um caso absolutamente devastador. Desde as primeiras horas desta investigação, Brooks Hawk se tornou o único foco. Que essa pressão acabou fazendo com que os fatos e verdades que procuramos no sistema de justiça fossem substituídos por suspeitas, suposições, palpites e teorias. E isso acabou causando, no final das contas, neste caso, que esses dois homens, Brooks Hall e Joey Lawson, estejam sentados aqui diante de vocês hoje, acusados de crimes horríveis que eles não cometeram. Todos nós estamos presumindo que ela está morta, mas não havia nenhuma evidência de qualquer tipo de causa ou mecanismo da morte dela. Um caso circunstancial como esse ainda não tem um corpo, ainda não tem nenhuma outra prova realmente concreta de que alguém sequer foi morto, muito menos quem fez isso. No depoimento anterior, foi dito que o cachorro deste caso foi treinado para várias funções. Pode explicar ao júri o que isso significa? Um cachorro treinado para múltiplas funções, neste caso, é um cachorro treinado tanto para localizar pessoas vivas quanto para detectar restos mortais humanos. O senhor recomenda treinar cães para múltiplas funções visando certificação cruzada? Não, senhor, eu não recomendo. Neste caso, nós o contratamos para analisar buscas policiais e relatórios de laboratório. Correto, senhorita? Correto. Eles encontraram, com base na sua análise das evidências coletadas, alguma impressão digital de Joey Lawson foi encontrada no carro? Não que eu tenha encontrado, não. Encontraram DNA de Joey Lawson neste carro? Não que eu tenha conseguido determinar, não. E quanto a Steve Lawson? O mesmo? O mesmo, sim. Havia um par no banco do motorista que poderia ter sido feito teste de DNA e um no assoalho do motorista, está correto? Correto. Eles foram testados? Não havia... Certo, eles deveriam ter testado esses? Sim, eles deveriam ter feito isso. Havia algum DNA de Crystal Rogers no antigo Buick branco tamanho Annabelle White? Não havia.
A equipe de defesa tentou dizer que Joey e Steve Lawson nunca estiveram na Bluegrass Parkway. Eles disseram que os registros de celular que eles tinham, na verdade, mostravam que eles poderiam estar em uma estrada que corria paralela à Bluegrass Parkway. Após 10 dias de depoimentos e mais de 50 testemunhas, fica claro que o júri terá muito trabalho pela frente. No início, tive uma ótima sensação sobre isso. Nunca se sabe o que 12 pessoas diferentes farão ao ficarem a portas fechadas conversando. Mas eu estava muito confiante no caso que o Sr. Young e sua equipe apresentaram. Senhoras e senhores do júri, não é compreensível. O oficial de justiça indicou que todos vocês chegaram a um veredito. Mas levou menos de 4 horas para o júri de 12 membros voltar com sua decisão. Em relação ao caso Commonwealth contra Brooks William Hall, nós do júri consideramos o réu culpado de assassinato W.E. O júri considera o réu culpado de adulteração de provas físicas. Em relação a Joseph Lawson, nós do júri consideramos o réu culpado de conspiração para cometer assassinato. W.E. O júri considera o réu culpado de adulteração de provas físicas. O caso é claramente baseado em evidências circunstanciais. Nenhum corpo foi encontrado ou recuperado, e não houve testemunha do evento em si. Mas, dito isso, as evidências contra Brooks, incluindo o motivo dele para matar Crystal, o fato de que ele já estava tendo um caso, o fato de que Crystal estava pensando em ir embora. Tudo isso sempre faz do namorado ou marido o principal suspeito. Brooks tinha todos esses ingredientes. Se você viu as imagens no noticiário, eu chorei como um bebê. Nem sei como descrever. Foi muito emocionante quando você recebe esse resultado no final. Especialmente em um caso em que, para ser sincero, você tinha dúvidas se realmente iria a julgamento. Sabe? É quase demais para aguentar, de verdade. Neste momento, a sentença do tribunal para o Sr. Lawson é que ele seja confinado em uma instituição penal por 20 anos. Este tribunal determina mais 5 anos de sentença por cumplicidade em adulteração de provas físicas, totalizando 25 anos. Em relação ao caso do Sr. Hawk, é a sentença do tribunal que ele seja confinado em uma instituição penal e permaneça lá por toda a vida. 5 anos por cumplicidade em adulteração de provas físicas, sentenças cumpridas ao mesmo tempo, prisão perpétua. Você nunca se importou com ninguém além de si mesma. Diz amar o Eli, mas se amasse de verdade, não teria matado a mãe dele, que era incrível. Minha mãe não merecia nada disso. Quando achou que sentia dor, assassinato perfeito. Acho que você não é tão esperta quanto pensa. Por 10 anos sofri com a dor de perder minha filha. Nunca vi você derramar uma lágrima sequer. Esse caso foi um que mudou Bardstown para sempre e a comunidade ficou extremamente envolvida com ele. Acredito que isso se deveu bastante a Sherry e Tommy Ballard. Todos podiam olhar para eles e se ver como um pai, uma mãe, uma irmã, um irmão, um ente querido, e sentiam a dor deles. Eu rezo para que um dia você crie um coração e tenha a decência de me dizer onde está minha filha. Agora você vai passar o resto da vida miserável na prisão, onde é seu lugar. Brooks Hawk recebeu prisão perpétua com possibilidade de condicional e já recorre da sentença. Enquanto isso, Joseph Lawson foi condenado a 25 anos de prisão e Stephen Lawson vai passar 17 anos atrás das grades. Mas a parte mais dolorosa, a parte mais trágica dessa história é que a família de Crystal pode nunca ter um encerramento completo. O corpo de Crystal ainda não foi encontrado. E esse continua sendo o maior mistério de todo esse caso. Esse é um caso que já durava mais de 10 anos quando finalmente chegou ao tribunal. Acredito que muitos na comunidade temiam que esse dia nunca chegasse. Embora haja algum alívio com a condenação e a sentença de Brooks Hawk, Joseph Lawson e Stephen Lawson, muitas pessoas gostariam que os investigadores levassem esse caso adiante. A promotoria durante o julgamento se referiu a Nick Hawk e Rosemary Hawk como co-conspiradores não indiciados. Muitas pessoas se perguntam o que vem a seguir. E também há a questão sobre Tommy Ballard, o que aconteceu com ele. Será que alguém será acusado pelo assassinato dele? Acho que a comunidade como um todo está se recuperando disso, desde as condenações. Acho que ainda há muitas perguntas sem resposta, que podem ou não ser respondidas algum dia. É difícil encarar que talvez nunca saberemos.